Cumprimento a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, vamos dar início ao nosso estudo do livro de Apocalipse. No nosso vídeo anterior, nós abordamos ali o capítulo de número 10, falando ali do livrinho, que o anjo trouxe e foi ordenado que João tomasse o livrinho da mão do anjo e comesse. E nós vamos ver hoje aqui, irmão, no capítulo de número 11, livro de Revelação, Apocalipse, capítulo de número 11. Vamos ler aqui esta passagem e vamos aqui para o nosso estudo. Diz a palavra do Senhor: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixando o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Versículo de número 3: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Vamos dar uma paradinha aqui, irmãos. Nós estamos falando aqui das duas testemunhas. Nós estamos falando aqui a respeito deste grande acontecimento que nós sabemos que Jesus, no capítulo de número 10 de Apocalipse, ele coloca o seu pé direito na água e o seu pé esquerdo sobre a terra. É um sinal da possessão de Deus, ou seja, Deus assumindo a terra que um dia Adão e Eva perderam para o inimigo, ou seja, para Satanás. Então, no capítulo de número 10, o Senhor Jesus ele já toma posse da terra. Ele já começa aqui a ouvir a oração das almas que foram decapitadas. E nós vemos aqui no versículo de número 11 as providências de Deus, como está escrito na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, assim como na terra, como está sendo feita no céu. Então o reino do Senhor Jesus Cristo, ele já começa a ser estabelecido sobre a terra. E quando nós chegamos aqui no livro de Apocalipse capítulo 11, nós estamos vendo aqui as duas testemunhas que vão profetizar, que vão pregar, ainda no final da grande tribulação, na segunda fase da tribulação, que é os 3 anos e meio, essas duas testemunhas virá, e você veja que na visão que João está tendo, você veja aqui que foi dada uma cana semelhante a uma vara, uma vara de medir, e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar que os neles adora. Então, amados, será feita uma medição daqueles que adoram ao Senhor. Talvez eu pergunte a você nesse momento: se fosse feita essa medição, meu irmão, será que você ia ficar em falta para o Senhor? Será que se essa medição começasse a ser feita agora, porque o anjo vai medir o altar, vai medir o templo, vai medir aqueles que adoram ao Senhor, será que você vai estar em falta? Ou será que o Senhor vai se agradar de ti quando Ele vier, quando Ele achar você adorando ao Senhor? Então, meus queridos, você veja que na metade da grande tribulação, já no final, o anjo do Senhor vem medir o templo, vem medir o altar e vem medir principalmente aqueles que adoram ao Senhor. Então você veja que o Senhor dá poder no versículo 3 às duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco.
Então essas duas testemunhas, elas recebem do Senhor Jesus o quê? Poder para testemunhar, para anunciar que Jesus Cristo é de fato o Messias, que Ele é o Senhor, que os judeus não acreditaram no Senhor. Então essas duas testemunhas virá para testemunhar, para falar de Cristo. Vamos continuar lendo aqui. E estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do trono de Deus da terra. Versículo 5: e se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu e para que não chova nos dias da profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Versículo 12: e ouviram uma grande voz do céu, que dizia: sube cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquelas mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e começaram a dar glória ao Deus do céu. E passando o segundo ai, eis que o terceiro ai virá. Ou seja, nós aqui no capítulo de número 11, nós ainda estamos abordando o nosso segundo ai, né? O segundo ai. E o terceiro ai, que vai ser a 7ª trombeta, que vai ser tocada aqui no versículo de número 15 de Apocalipse capítulo 11, versículo de número 15, o terceiro ai vai ser tocado. Então você veja que na metade da grande tribulação, as duas testemunhas virão, ou seja, para pregar para os judeus, para pregar ali na cidade, né, aonde o próprio Senhor Jesus foi crucificado. E ninguém poderá, irmão, causar dano algum àqueles dois profetas, porque diz a Bíblia que eles mesmos, com as suas mensagens, eles vão perturbar os moradores da terra, aqueles que adoraram a Baal, aqueles que adoraram a ídolos feitos por mãos humanas. Então, esses dois profetas, trazendo juízo, pregando o evangelho, anunciando o poder de Deus, anunciando que o único Senhor é o Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre, aquele que foi morto, aquele que reviveu, aquele que subiu aos céus e está assentada de Deus diante do trono de Deus Pai, aonde um dia irá vir para julgar os vivos e os mortos no resplendor da sua grande e inacessível glória. Então você veja que essas duas testemunhas estará pregando ainda na segunda etapa, né, da grande tribulação. E você veja aqui que a 7ª trombeta será tocada a partir do versículo 15. Lembrando aos amados irmãos, a você que está me acompanhando nesse estudo, que, né, o sétimo selo abriu, ou seja, deu passagem para o toque das 4 primeiras trombetas. Assim como também
a sétima trombeta dará início ao derramar, ou seja, o cálice da ira de Deus que ainda será derramado sobre os habitantes, sobre aqueles que não se renderam ao Evangelho, sobre aqueles que persistiram no erro, na idolatria, na mentira, nos seus crimes de sangue. Então você veja, irmão, que na grande tribulação ainda haverá pessoas de coração tão endurecido que tentarão ainda lutar contra essas duas testemunhas. Mas a palavra de Deus é fiel, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela diz que ninguém vai conseguir causar dano a alguma dessas duas testemunhas. Por quê? Porque em primeiro lugar elas têm poder para fazer descer fogo do céu. Tem poder para converter os rios, ou seja, os mares, em sangue. Elas têm poder para soltar fogo da sua boca e consumir os seus inimigos. Então importa que essas duas testemunhas, elas preguem, né, na segunda etapa, os 3 anos e meio da grande tribulação. Elas vão pregar, elas vão mostrar, né? E os demais irmãos que permaneceram com o coração duro, que infelizmente não creram na profecia, na palavra dessas duas testemunhas, com certeza irão ter e vão ter que provar do cálice da ira de Deus. Agora, irmãos, veja bem uma coisa. A Bíblia diz que essas duas testemunhas, né, uns estudiosos, ou seja, algumas linhas de pensamento, diz que vai ser Moisés e vai ser Elias, porque Elias foi o único profeta a fazer descer fogo do céu, assim como Moisés também foi o único profeta que transformou aquelas águas em sangue. Irmãos, veja bem, eu posso até, irmãos, até querer concordar com essa linha de pensamento, mas eu prefiro acreditar que seja Elias e Enoque. Pastor, por que você diz isso? Porque, meus irmãos, veja bem, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que está ordenado o homem morrer uma vez só. E nós sabemos que Moisés, ele já morreu, então ele não pode morrer a segunda vez. Mas, pastor, diz a palavra que esse profeta terá poder para transformar as águas em sangue. O único profeta que transformou água em sangue foi o profeta Moisés. Sim, meu irmão. Não se esqueça que Jesus, assim como deu poder a Moisés de transformar água em sangue, Jesus pode dar poder a Enoque, Jesus pode dar poder a qualquer outro profeta do Antigo Testamento para ele fazer também as águas se tornar em sangue. Jesus não disse: aquele que crê em mim também farás as mesmas obras que eu faço e ainda fará maiores, porque eu vou para o Pai. Então, mas eu prefiro acreditar na linha de raciocínio, cada um tem sua linha de raciocínio, mas eu prefiro acreditar que será Enoque, porque Enoque e Elias foi as únicas pessoas que ainda não provaram a morte. Então elas vão ter que passar por esse processo, eles vão ter que passar, né? Porque Jesus disse que ele vela, em Jeremias 1, versículo 12, ele vela para cumprir com sua palavra. Então lá em Números também diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, tendo ele dito, não fará, ou falará, ele não confirmará. Então tudo que o Senhor falou, irmão, na sua palavra, tem que ser cumprido, tem que ser seguido à risca. Se Deus disse que está ordenado ao homem morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, então, amado, Moisés, ele não pode, né? Ele não pode morrer 2 vezes. E nós sabemos que Moisés morreu e o próprio Deus foi quem sepultou o próprio Moisés. Você lembra que Satanás, ele fica caçando o corpo de Moisés, mas não achou, porque o próprio Deus o sepultara. Então eu prefiro acreditar que Enoque e Elias será esses 2 profetas, ou seja, esses 2 de Apocalipse capítulo 11, falando das 2 testemunhas, porque foram os únicos profetas que não provaram a morte. Jesus provou a morte, todos os profetas provaram a morte. Os únicos que a Bíblia relata que não provaram a morte foi Enoque e Elias. Então eu prefiro acreditar e crer, ficar com as escrituras, né?
que será Enoque e Elias, esses dois grandes profetas que virá para pregar na segunda etapa da grande tribulação. Então, amados, esse é mais um vídeo e vamos ficar aqui na expectativa, né, da sétima trombeta. A trombeta será tocada, então vamos ficar aqui. Eu vou estar falando aqui no próximo vídeo da sétima trombeta, ou seja, o toque da sétima trombeta, que também dará início ao derramar da ira de Deus. Que Deus abençoe e fique na gloriosa paz do Senhor Jesus.